que merda que eu fui fazer colocar um ser desse no mundo? Porque não tem como tu sustentar uma mentira dessa. Fico impressionado com a dificuldade das pessoas entenderem o básico de economia. Quem está tirando dinheiro, o dólar está subindo porque as pessoas não confiam mais no país. Se o dólar está subindo é porque elas estão tirando dinheiro do país. Então não há, as pessoas não querem deixar o dinheiro delas aqui, elas estão tirando. O resumo é esse. Então é óbvio que a culpa é do Haddad e do governo perdulário, não tem como. Para trazer alguns números aqui, desde o começo, primeiro que o Bolsonaro deixou com superávit de mais de 54 bilhões. Pois bem, o governo quebrou esse Bolsonaro, quebrou esse superávit, destruiu esse superávit e provocou um déficit de cerca de 150 bilhões, sendo que a arrecadação federal aumentou em 250 bilhões. Resumo da ópera, os gastos do governo, desde que Lula assumiu, aumentaram em 400 bilhões de reais. É uma cifra inimaginável. E para onde é que está indo esse dinheiro? Aí na sua cidade você está vendo obras, você está vendo novos programas sociais, você não tem nada. É simplesmente dinheiro para a grande imprensa e para roubar. Não tem outro objetivo. E quem está pagando o pato agora, como o Salles falou muito bem antes, é o pobre. O pobre vai pagar porque ele não consegue se proteger. Aqui todos são novos, com exceção do Navarro, que é um pouco mais antigo, né? Mas vamos lá. Você lembra da época da hiperinflação, quem estudou, que assim, ó, tinha que fazer o rancho, né? A gente chama de rancho lá no Rio Grande do Sul, que a pessoa recebia o salário e tinha que ir correndo para o mercado, porque se ela esperasse 2 ou 3 dias, ela não conseguiria comprar mais os mesmos produtos. Ainda nós não chegamos nesse patamar, mas é um exemplo para as pessoas entenderem como isso acontece. No fim do mês, quando a inflação começa a subir demais, o dinheiro que ela recebeu pelo trabalho dela, ele é o dinheiro lá de um mês atrás. Ele não foi corrigido, até porque o salário é corrigido uma vez por ano. Então, se a inflação for a 2 dígitos, e mesmo o dólar, que ele come o poder de compra de uma forma meio invisível, a pessoa está ficando mais pobre, o brasileiro está ficando mais pobre por causa desse governo. Então, se nós não tivermos uma responsabilidade fiscal, e foi citado alguns nomes aqui de quem poderia entrar no lugar da Haddad, um dos nomes é Dilma Rousseff. Tá? Um dos nomes é Dilma Rousseff, que tem sido falado também. Então, o cenário, assim, ó, tu assistiu Chuck, né, no cinema que era de terror. Aí tu pensa, meu Deus, nada pode ser pior. Aí começa a inventar um filme mais trágico, assim. Então, os passos que estão sendo dados em direção ao abismo, eles começam a ser cada vez mais rápido. E como eu disse antes, não se enxerga mais nada de horizonte. Só para complementar, Vitor, sobre a fala do Emílio, né? Um dia eu ouvi uma análise muito interessante sobre a questão que é o jornalismo e que a Globo perdeu o Ibope, porque quem assiste novela das 8 hoje, das 9, né? Normalmente é a senhora mais idosa, né? As pessoas mais idosas. Essas aí são as tias do Zap. E elas entenderam que aquilo ali que elas enxergam no Jornal Nacional é uma mentira. Então é óbvio que eles vão perder audiência. Então eles têm essa desconexão com o próprio público por serem vassalos do governo. O que vai acontecer no médio prazo? A partir do momento que Lula e sua turma não tiverem mais no poder, eles perderam a credibilidade e eles vão perder o dinheiro. Então, esse é o futuro da Globo e dessas Globo News da vida aí que não tem futuro nenhum. Olha só, vamos falar de uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça declarou prescrita a condenação de José Dirceu na Lava Jato. Com a decisão, o ex-ministro, que já externou sua intenção da Câmara dos Deputados em 2026, se livra daquela que era a sua última pendência judicial. É esse o caminho mesmo, Silvio? Será que agora está pavimentada a volta do Zé Dirceu ao Congresso? Olha, eu espero que não, mas acho que a chance é grande, né? Ele é mais um dos reabilitados politicamente por cortes superiores no Brasil. O chefe dele foi e hoje é o presidente de turno, né? Lula da Silva. Então é possível que ele também volte, uma vez apagada toda a corrupção do passado. Aliás, Zé Dirceu foi preso 4 vezes. Ele, para usar o linguajar aqui mais coloquial, puxou cana 4 vezes, né? Lá desde o Congresso de Biúna, passando por todos os escândalos superlativos da era do PT, o Mensalão, o Petrolão, entre outros mais. E o que o STJ tem feito é seguir o entendimento do Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E é justamente o revisionismo histórico, a anulação da Lava Jato de cabo a rabo. Aliás, nessa decisão do Zé Dirceu, a ela se estende outras por parte do próprio STJ. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, acho que só o Marcola
tem uma dosimetria parecida com a do Sérgio Cabral. Mas ele está lá, influencer fitness hoje, e também outro que está no aquecimento, na beira do campo, para tentar voltar para a vida política, talvez até em Brasília. E Antônio Palocci, muita gente tinha se esquecido do Palocci. O Palocci, que foi ministro da Fazenda, o fiador, né, da Carta aos Brasileiros, o fiador da economia, capa da revista Veja, né, ele era o garantidor da economia diante da possibilidade de um susto que o Brasil teria com a chegada do PT ao poder. Não, não foi. O Palocci, desde que ele substituiu o Celso Daniel, assassinado, ele era uma espécie de garantia do governo do PT. Depois ele cai no escândalo dos caseiros, que corre paralelamente à CPI dos Correios, ao mensalão, e retorna com a Dilma Rousseff, ou seja, já teve mais uma vida. Ele volta à Casa Civil com a Dilma Rousseff e cai novamente na... Palocci é a 35ª fase da Lava Jato, é a Ormetà, essa fase. É quando ele é o italiano, e depois tem o pós-italiano, que é o Guido Mantega. Estou falando de final de 2016. E aí é a delação do Palocci, que é uma verdadeira bomba dentro daquilo que seria a Lava Jato, porque ele incrimina o ex-chefe, que é o Lula, e os marqueteiros do PT, o João Santana e a Mônica Moura. Mas aparentemente, nessa decisão do STJ, eles estão devolvendo até dinheiro para o Palocci. 10 milhões de dólares. Tem que ver qual é a cotação do dólar que eles vão devolver. Você, Fabi, como analisa essa decisão? Olha, no Brasil, além de tudo, a gente tem esse instituto aí da prescrição. E esse tipo de prescrição é justamente quando o Estado fica imóvel, inerte, né? E conta. Então, essa, a palhaçada é gigante, porque, pensem, enquanto a gente tem a situação do Dirceu, aí, que todo mundo sabe, né, e outras situações aqui, o Silvio falou do Cabral, né, e tem outros, que não é somente político, não, também a gente vai achar o mesmo tipo de situação com grandes traficantes de droga, né, grandes personalidades do crime, da bandidolatria do Brasil. Você vai ver que se solta por algo processual, algo parecido também que aconteceu com o próprio Lula, né? Foi algo processual. Lá ainda dizem, forçaram bastante. Mas do outro lado, você já tem prisões em fase de que não deveria ter prisão, que é igual à prisão condenatória. E o próprio Braga Neto aqui, vou deixar de exemplo, né? Que é um general 4 estrelas que vai passar o Natal, Réveillon e não sei quanto mais tempo, né, ali naquela prisão por enquanto, né? Depois pode piorar um pouco a situação dele, porque eu estou vendo que o pessoal está bem incomodado com a situação que ele está ali, que dizem, né, que é privilegiada. Não sei como alguém pode cogitar, né, que a liberdade, tirar a liberdade de alguém, enjaular alguém, de alguma maneira, pode ser algo privilegiado. É bem cabeça de bandido também. Então a gente está sendo governado por bandidos, inclusive no judiciário. E aí, Salles, essa prescrição do Dirceu? O pessoal que sabe manejar instrumento jurídico processual acaba se safando. Isso acontece no Brasil à torta e à direito, né? Claro que no caso do Zé Dirceu fica uma questão indignante, mas na medida em que há uma sucessão de reconhecimentos de nulidades que nunca existiram, de tal sorte que os acordos de leniência vão sendo anulados, as multas que eram impostas vão sendo canceladas, inclusive com um absurdo do próprio ministro da Controladoria Geral da União, o AGU, agora não lembro qual dos dois que era, ter a esposa do outro lado da mesa advogando para o Odebrecht na negociação do cancelamento, ou de parte do cancelamento da multa de leniência. Quer dizer, marido e mulher, um falando pro outro, vamos fazer acordo? Vamos. Quanto é que você quer de desconto? Eu quero tanto. Não, tanto eu não posso dar. Não, pera um pouquinho. Isso é um absurdo, que nem esse cara da Caixa aí, que agora assinou o acordo também para o escritório de advocacia da mulher dele, fazer um acordo de 7,5 bi. Então, assim, perdeu-se a vergonha no Brasil. Perdeu-se a vergonha. Marcou e eu, a gente assiste aqui no plenário da Câmara dos Deputados a desfaçatez com que deputados negociam cargos, emendas, vantagens enfim, em conversas que assim, como se não houvesse amanhã. Não tem problema, vamos indicar fulano para tal coisa. Não, fulano falou que pode indicar para a agência nacional de não sei o quê, mas tem que indicar o dele para a agência de não sei aonde. É o Brasil que se foda na cabeça da maioria dessas pessoas. Então, nós, de fato, temos uma preocupação muito grande com o futuro.
alguns vão dizer assim, olha, cada absurdo desse que acontece, mais fácil da gente ganhar a eleição em 2026. Mas não é por aí. Porque se isso fosse verdade, né, se isso fosse verdade, que o quanto pior, melhor, e assim a gente garante que o Lula não se reelege, até você sente uma dor hoje sabendo que vai curar amanhã. Mas não é bem assim, entendeu? Então acho que nós temos que arranjar de fato uma maneira de articular, e não será pedindo ajuda para os milicos, que nós já vimos que essa turma mija sentado, não vai ser pedindo ajuda para os milicos. Nós temos que arranjar um outro jeito de dar uma solução para esses problemas do nosso país. E você, Marcon, sobre esse caso do Dirceu, o que nos diz? Olha, eu quero fazer uma comunicado à população que nos acompanha aqui. Talvez eles não saibam, mas o líder do governo na Câmara é José Guimarães. Lembra do caso dos 100 mil dólares na cueca? Pois é o líder do governo na Câmara. Não é tipo um deputadozinho, não, é o líder do governo na Câmara. Então eu acho que isso diz muito. E a gente tem que culpar também quem é culpado, que é o povo, verdade seja dita. O Pezão acabou de ser eleito no Rio de Janeiro. Foi lá no interior, numa cidade que foi eleito. Né? O Frota foi eleito vereador. Então tu vai dizer o quê? Os deputados não chegam aqui por osmose, né? As pessoas votam nessas pessoas. Então a gente tem que começar a delegar também. Se eu e o Salles estamos aqui fazendo das tripas coração para conseguir reverter um DPVAT que era um absurdo voltar, e só, talvez, olha, com todo respeito, só nós sabemos o que é lutar contra um sistema, porque os caras vêm com 5 milhões, gente, 10 milhões, 20 cargos para os caras fazer rachadinha, é nesse grau. Então, assim, ser honesto neste congresso de hoje é uma missão Hércules. E ainda nós somos cobrados que nós não conseguimos aprovar isso, aprovar aquilo. Como é que nós vamos aprovar se a maioria da população vota em gente como esse pessoal? O José Dirceu, a nossa esperança é que ele é veterano, né? Ele é veterano, já está ali na casa dos 80 anos. A nossa esperança é que ele não venha por esse caminho, porque pela população a gente não espera nada. Vai ser mais um corrupto aqui. Provavelmente, ou eu espero que ele seja o líder da oposição a partir de 27, se ele se eleger. Mas é certeza que ele vai se eleger, assim como o Cabral se concorrer. Então a gente tem que também começar a delegar um pouquinho da culpa que esse Congresso não é assim, a Justiça não é assim por nada, né? O Congresso aqui em Brasília é o reflexo da população. Nós temos aí cerca de 130, 140 deputados de oposição, o resto ou é governo ideológico comunista ou é os vendidos de centro. Assista também o Bradock Show ao vivo. Bom, e falando justamente da resposta do governo, a gente tem aqui um outro vídeo avançando aqui na nossa pauta do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, e a versão do governo já está pronta, né? A justificativa que está sendo dada pelo governo é que esse movimento de alta do dólar é fruto da especulação, dos especuladores do mercado financeiro. Vamos ver o que disse o ministro. A indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir. É muito grave o que os especuladores criminosos fizeram contra o Brasil. No dia de ontem, postagens foram feitas nas redes sociais atribuindo de forma falsa ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, frases que ele nunca disse. E estas frases passaram a ser repercutidas por operadores do mercado financeiro, gerando uma enorme especulação. E através da desinformação, eles obtiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. É evidente que muita gente ganhou milhões de reais com esta operação criminosa. Quando a gente diz que as redes sociais precisam ser reguladas, a gente está falando em proteger a saúde, proteger o meio ambiente, proteger as pessoas, mas também proteger o país contra crimes como esses que foram praticados ontem. As autoridades precisam identificar a origem da desinformação, a origem desta ação criminosa, e estas pessoas precisam ser devidamente identificadas, punidas e responsabilizadas. É um crime lesa pátria cometido pela falta de qualquer tipo de controle daquilo que as pessoas publicam na internet. E foi também o que falou na Globo News a apresentadora Daniela Lima, atribuindo às fake news a culpa pela disparada do dólar. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da grossa, assim.
Esse perfil de fake news da Grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro, que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Seja salvaguardando moeda do BRICS, ou ali falando sobre alta artificial de dólar, coisa que ele não falou, ou dizendo que a meta é fazer com que a moeda volte para um patamar X, Y, Z. Os integrantes do Banco Central levaram isso até a diretoria, que diz, cara, só rindo, mas não é só rindo, tem gente do mercado que está perguntando, e aí, isso é verdade? E aí, isso é verdade? Pois muito bem, é falso. Esse mesmo perfil chegou a publicar que a influenciadora Nath Finanças era uma das cotadas para integrar a diretoria do Banco Central. E tem gente comentando, dando joinha e achando graça. O dólar bateu 6,18. As informações estão circulando, portanto, em rede social, com o perfil que se apresenta como detentor de notícias, são absolutamente falsas. Parece bizarro, é bizarro, eu confesso. Mas a gente está aqui, trazendo a informação verdadeira para vocês. Bom, e essa versão das fake news é a mesma que está circulando também nas redes sociais. Nossa equipe separou aqui também um print de um ativista, um perfil aí mais ligado à esquerda também, que ele fala justamente sobre isso. Os atores engajados com esses conteúdos posteriormente desmentidos são extremamente atuantes nesse cluster, com uma atuação extremamente ideológica, camuflada de análise técnica. Diversos deles já apagaram ou pensam que apagaram os conteúdos. E aí, Silvio, o que acha dessa explicação, essa tentativa de se colocar na conta das fake news, a disparada do dólar? Eu acho bizarro, como disse a apresentadora da televisão. Eu duvido que alguém acredite nesse tipo de coisa, né? Informações. Isso o dólar está subindo, está no patamar que está por causa de um perfil anônimo ou não que publicou. Olha, bom, não tem muita diferença entre o que o Paulo Pimenta fala e esse pessoal da Globo News fala. A diferença é que o Paulo Pimenta vai ser demitido, talvez até por justa causa, por ter feito esse vídeo. É todo mundo muito ruim de serviço, é uma tentativa de emplacar uma narrativa, só que a população não é boba, a população sabe o que está acontecendo. Porque o brasileiro, o pagador de impostos, ele faz supermercado, ele vai à feira, ele entende o que está acontecendo na farmácia, ele sabe o preço de medicamentos, ele conhece, né? Ele administra a sua casa e a sua família. Então, ele não cai nessas lorotas mais, isso aí já passou, isso é uma falácia. É uma tentativa de criar narrativas. Agora, Brown, olha, vocês falavam aí sobre o Ricardo Salles falava agora há pouco sobre o Fernando Haddad. Bom, de papo, de procurar o mercado, de procurar investidores, de procurar banco, bom, de bater papo, o Fernando Haddad sabe, ele gosta muito, uma mesinha e violão, ele gosta muito. O problema é que ele não é do ramo, e ele já admitiu que não é do ramo. Quando a gente pensa quem pode vir depois do Fernando Haddad, o cenário é ainda mais assustador. Porque quem seria cotado dentro do PT? Naquelas prateleiras empoeiradas, alguém ia pegar um Aloysio Mercadante, um Guido Mantega? Dá medo, né? Então, eu acho que eles não têm saída. Eu acho que, infelizmente, a engrenagem econômica ela vai ruindo, ela vai caminha para um desfiladeiro. O cenário não é bom. Marcon é economista, o Salles também conhece a área. Eu acho que não tem perspectiva, porque é um governo que não está preparando o Brasil para o futuro. É um governo perdulário que está preocupado talvez em tentar passar um pano para buscar uma reeleição, se é que ela é possível e se é que o Lula terá saúde, e aí eu falo de saúde mesmo, para enfrentar uma eleição. É isso que eu acho. Agora, a Globo News, hoje em dia, é uma estatal, ela é uma assessoria de comunicação do Paulo Pimenta. Então, se ele vai ser demitido, é provável que a nossa sociedade, por meio da audiência, também demitam todos eles, que falam bobagem o tempo inteiro. Fala, Fabi. Olha, a gente não sabe nem por onde começar, né? Esse vídeo aí da Daniela, sempre ela, né? Acho que a gente vai ter que fazer o quadro aqui, comentando Daniela. É impressionante. Ela falar uma asneira dessa e a gente imaginar esse cenário, né? A gente falou disso ontem, mas assim, repito, imagina os Faria Limas lá, tipo, peraí, deixa eu ver esse perfil aqui, Engraçado que o perfil já se deletou, fico pensando se o perfil, por acaso, já que teoria da conspiração está valendo também, não só para Daniela, né? Então vamos lá. Será que esse perfil, por acaso, não era infiltrado e fez de propósito? Não sei, tá tudo muito estranho, né? Porque quem tem rosto, tem nome, não tem medo. Bom,
E em relação ao que a Globo vai fazer, o que a Secom vai fazer, a gente vai ver também quando o Paulo Pimenta, que já todo mundo diz que já foi demitido, né? Só falta realmente fazer a exoneração e sair no Diário Oficial, a gente vai ver como é que vai ficar as fontes, né? Se vão mudar as fontes do jornalismo e etc. Mas não tem muita surpresa aí não, gente. O Brasil está assim... Hoje foi um dia assim, trágico e cômico, porque você sabe da tragédia que está acontecendo, todo mundo sabe, e você ligava, tanto na Globo News quanto na CNN, eu achei que em momentos até a CNN estava pior, à tarde. E eles estavam lá rindo e querendo dar a entender o que eu perguntei aqui para os deputados, que tudo isso está acontecendo porque o Congresso Nacional é malvadão, né? E que coisa é essa de não baixar juros, né, na canetada? Assim, como se todo mundo fosse, desculpa aí, né, mas o otário que eles estão acostumados, e não é mais assim. Fala, deputado Marcon. Não, o detalhe ali, Vitor, muito interessante. Não sei se vocês repararam a musiquinha de fundo do Pimenta. A musiquinha de fundo é tipo cenário assim de filme de terror, assim, ele é como paladino da verdade e da justiça, trazendo uma informação que o mercado tinha sido contaminado por uma fake news. Só que essa aposta que eles fazem, ela é tão burra e imediatista que automaticamente no dia de hoje, quando eles já tinham feito essa divulgação, que era uma fake news a fala do Galípolo, que acabou, né? Tanto é que ali a nossa colega da Globo News diz, olha, por causa da fake news, nós temos o dólar a 6,18, beleza. Hoje não teve mais fake news e bateu 6,31, a culpa é de quem? Porque até ontem eles estavam culpando que o Banco Central, na liderança do Campos Neto, não intervinha no câmbio. Pois bem, o Banco Central já torrou mais de 10 bilhões da reserva e não adiantou nada. O Campos Neto está saindo, entra o Galípolo. Aí se eles falam dos juros, como a Fabi falou, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar o juro na canetada? Aí sim nós vamos ver o dólar a 10, e aí sim o governo vai ter que imprimir moeda literalmente para conseguir rolar a sua dívida. Então, assim, ó, o nível intelectual dessas pessoas, a gente nunca sabe se é nível intelectual ou se é mau caratismo, mas uma dica que a gente pode deixar aos jovens que nos acompanham aqui é estudem. Estudem para que vocês não sejam pessoas como Paulo Pimenta e a cidadã ali da Globo News. Porque realmente eu vejo um pai e uma mãe olhando para aquelas duas pessoas e pensando, que merda que eu fui fazer colocar um ser desse no mundo. Porque não tem como tu sustentar uma mentira dessa. E outra, só para complementar, no mundo, a nossa moeda já se desvalorizou mais de 25%. A média mundial esse ano, com a subida do dólar, é cerca de 5,5%, 6%. E a média dos países emergentes um pouquinho mais, 6,5%. Ou seja, é só no Brasil que uma fake news reflete no dólar. E, aliás, se eles fossem tão assim inteligentes e quisessem segurar o dólar, vai lá, bota o governo, diz que o Galípolo falou coisas positivas, que vai ter corte de gasto, né, que vai ter isso, que daí o dólar cai. Mas nem para isso eles prestam. Ô, Salesi, antes de passar, deixa eu trazer aqui um vídeo, ó, que o pessoal separou, do Emílio Surita, lá no Pânico da Jovem Pan. Então, mas o jornalismo perdeu o povo. Esse é que é o problema. E vou dizer uma coisa para você. Você vê a Globo, ela se afastou tanto do povo que o programa do Luciano Huck precisou chamar. Se eu fosse o SBT, eu não ia lá. Eu ia falar, não vou não. Porque os caras da Globo sempre falaram que o SBT é brega. Isso, é brega. Aqueles caras são brega lá da Vila Maria, lá, Vila Guilherme. Nós somos do Leblon aqui. A Globo precisou chamar a filha do Silvio Santos e a Dani Bey, caramba. Pra ir lá no SBT pra dar um toque. Pra dar um toque popular. Que povo. Olha que filha da mãe. E eles foram. Sou eu falou. Tchau, pessoal. Sem cachê. Pessoal. Jogou um aviãozinho. Sem cachê. Sem cachê. Sem cachê. Dani Bey, vem pra cá. Vem pra cá. Não vou. O Silvio não iria. Agora não era a breguinha lá, não sei o que. Você não era os chás do Leblon? A Globinho do Leblon? Você era do Leblon também. Vamos ver se o Luciano Huck vai no jogo das 3 pistas. Vai na torta. Vai lá no jogo das 3 pistas. Vai na torta do Celso Portiolli. Vai lá no Celso Portiolli. Fica de padre lá no estacionamento do SBT. Não fica. Põe ele de padre. Põe o Paulinho de padre. Luciano. Quero ver você de padre. Quero ver. Sei de padre lá, ó. Olha essa aqui. Vai lá, ó. É o engenho das 3 pistas. Você entendeu? E aí, Salles, o que acha dessa reflexão? Acho muito engraçado. Primeiro queria dizer que aqui nesse programa não pode falar palavrão. A única pessoa que está autorizada a falar palavrão aqui, esporadicamente, sou eu. O senhor tem que se controlar, senão vai incorrer aqui em infração ético-disciplinar aqui do Bradock. Mas
Mas o negócio é o seguinte, a questão aqui é a seguinte, a Daniela Lima nem merece comentário, né? A sósia da Peppa e sócia da Joyce Hasselman, a sósia da Joyce Hasselman não merece muito comentário. A questão que eu acho que realmente importa, e essa de fato é importante, é a relevante, é que esse pessoal que apoiou o Lula, e a Globo talvez tenha sido o órgão mais veementemente engajado em derrubar o Bolsonaro e apoiar o Lula, essa turma está desesperada, porque até dentro da Globo News, se você assistir os programas, você começa a ver que certos jornalistas não conseguem se conter mais. Até dentro da Globo há uma certa defecção, né? Há um pessoal pulando para o outro lado. Outro dia, não sei quem foi, acho que foi o Camarote, ou foi o Demetrio Maior, desceu o sarrafo no ar ali no meio do negócio. A própria Cantanhede falou, a Cantanhede, que é uma surpresa, falou aí, fez um comentário fazendo uma crítica ao governo e tudo mais. Está chegando uma situação, não, já chegou, né? Uma situação que qualquer pessoa minimamente decente é obrigada a criticar o governo. E até os canalhas, né? Os minimamente decentes têm que criticar o governo. E até os canalhas têm que pelo menos parar de defender, que ficou tão ridículo, o negócio é tão absurdo, que eu tenho a impressão, podemos até fazer aqui uma aposta, quantos dias vai demorar para a Miriam Leitão começar a simplesmente não atacar o governo, acho que ela não vai, mas parar de defender o governo, mais uma semana nesse ritmo, ela vai começar a dizer, talvez precise de uma reflexão mais detalhada e tal, porque até hoje, obviamente, hoje mesmo ontem teve um comentário defendendo o governo. Mas isso chama-se torneira de verba pública. No governo do Bolsonaro, nós fechamos a torneira para tudo. Para ONG, para negócio de imprensa que não merecia, para esquema de patrocínio disso ou daquilo, tudo quanto era torneira de malandragem, nós conseguimos fechar no governo. Resultado, a turma que estava com a boca na teta da vaca, pau em nós. Agora não, agora o pessoal está na ficha, está na folha de pagamento do governo federal, aí eles defendem qualquer absurdo. Mas até para eles está ficando esquisito, está ficando complicado. Ô, deputado Marcon, vou voltar aí. Deixa eu só trazer um outro material que a nossa equipe separou. Mostramos o Emílio Surita, agora um outro grande nome da comunicação brasileira, um outro gigante, o Milton Neves. Falou o seguinte, no X, na conta dele, no X. Coloca o print aí, Cláudio, por gentileza. Uma pergunta do Milton. Entendidos de quem é a culpa do dólar e dos juros terem explodido? Consegue ajudar, deputado? Pelo que diz o governo aí é dos memes, né? Mas eu realmente... Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist